Olá, galerinha do terceiro ano do Instituto Santo Agostinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós iremos começar a trabalhar a função exponencial, tá? Mas antes da gente começar exatamente o assunto de função exponencial, nós iremos fazer uma revisão rápida de potência. Assunto este que vocês já têm toda a familiaridade com eles, tá bom? Então, a gente vai rever algumas definições, algumas propriedades e falar um pouco de equações exponenciais. Tendo base nisso, iremos resolver as nossas atividades de classe e logo mais na nossa aula ao vivo a gente resolve as nossas atividades propostas, ok? Então peço a vocês que peguem a apostila número 5 enquanto eu compartilho aqui a nossa tela. Bem, gente, então tá aí, ó, Matemática 3, aula de hoje, potência de expoente natural e equação exponencial. Iremos trabalhar a competência 5 do Enem, habilidades 19, 21 e 23. Então, por favor, aula 21 do livro 5, tá ok? Então, vamos passar adiante, tá ok? Bem, gente, antes da gente começar a falar de potência, ele, na situação, o problema que ele coloca aqui, é uma situação bem interessante. Olha o que é que ele diz. Em um lago há um caminho de Vitórias Régias. A cada dia ele dobra de tamanho. Se em 48 dias o caminho cobre todo o lago, em quanto tempo ele cobre apenas a metade? Bem, gente, olha só o que é que ele está colocando aqui para a gente, ó. Então significa, ó, que em 48 dias ele vai cobrir todo o lago, toda a superfície do lago. Então, em quanto tempo ele cobre apenas a metade? Gente, por favor, isso aí é uma questão pegadinha. Olha só, se a totalidade dele, ele fala que ele dobra a cada dia, então significa dizer o quê? Que no dia anterior ele tinha a metade, sim ou não? Olha só, imagina só que hoje, tá certo? Hoje representa o hoje dele aí, ó, representa o quê? O hoje dele representa 48 o quê? Dias, tá certo? Então significa que o ontem, tá certo? O ontem nós vamos ter exatamente o quê? Vai ter exatamente 47 o quê? Dias, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, exatamente 48 dias, um total de 100%, tá bom? Se a gente for trabalhar isso com a ideia de porcentagem e ele vai dobrar, então significa dizer que aqui ele vai ter a metade, 50 o quê? Por cento. Então, galera, por favor, eles utilizam exatamente a ideia que aqui está dando 47 dias, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui, tá? Melhorar aqui. Tudo bem? Então, lembre-se que ele dobra a cada dia, tá ok? Deu para entender? Então, galera, é importante que você tenha essa noção, tudo bem? Ó, se a gente for fazer uma sequência aqui, lembrar que a ideia de função exponencial está associada a uma progressão geométrica, ó, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Observe, então, se a gente for colocar a cada hora, a cada dia, observa que eu estou sempre dobrando, tá? Aqui seria quem? 64. Se eu considerar o 64 hoje, então ontem tinha se reduzido a metade, o anteontem se reduziria exatamente a quarta parte, tá ok? Então, essas ideias é importante que a gente tenha em mente, tá ok? Olha só, bem, é importante que a gente entenda o que vem a ser uma potência de expoente natural. Lembra o que é uma potência? Potência nada mais é do que um produto de vários termos, o quê? Iguais. É muito simples, tá certo? Ó, se eu tenho 2 elevado a
3. Cadê minha canetinha? Se eu tenho 2 elevado a 3. O que é que significa isso? Galera, isso é uma potência, tá bom? É uma característica de uma potência. Esse 2 é chamado de base e o 3 é chamado de expoente. O expoente indica quantas vezes a base vai se repetir e a base é o fator repetitivo na forma de multiplicação. Então, 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a quanto? A 8, tá ok? Então, determinadas potências não há necessidade do seu desenvolvimento, tá bom? A gente vai trabalhar com números bem grandes e não há necessidade de estar desenvolvendo toda a potência. Mas casos esses aí, a gente desenvolve tranquilamente, tá bom? Nós temos 3 consequências da definição, tá? Que é importante a gente lembrar. A primeira delas diz o quê? Quando o expoente for igual a 1, toda potência elevada a 1 é igual a ela mesma. Ó. Se eu coloco 3 elevado a 1, quer dizer o quê? 3 vai se repetir uma única vez. Logo, todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A segunda é exatamente quando o expoente for igual a 0, tá bom? E aí foge a ideia da definição de uma potência. Por quê? Se eu tenho aqui 5 elevado a 0, eu acabei de dizer que o expoente indica quantas vezes a base vai o quê? Se repetir. Então, nesse caso, 5 elevado a 0 é o 5 que se repete nenhuma vez. E por que que vai dar 1? Lembre-se, todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Mas por que, professor? Eu vou mostrar para vocês, demonstrar para vocês, quando a gente estiver falando das propriedades das potências, tá ok? E a gente deve lembrar que 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. É fácil ver que 1 elevado a qualquer número é 1 multiplicado por ele mesmo tantas vezes. Então, isso aí ele nunca vai mudar, tá ok? No livro de vocês tem essa ideia. A elevado a 4 é o A que se repete na forma de produto 4 vezes. 2 elevado a 5, base 2, expoente 5, é o 2 que se repete multiplicando 5 vezes. 2 terços elevado a 4, 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços. Então, é 2 terços multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tá ok? Então, lembre-se disso, tá? E eu tenho certeza que vocês não têm dificuldade no desenvolvimento de uma potência, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, tá bom? Que são as propriedades de potência, tá? Vocês estão lembrando tudo isso? É que a primeira diz A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Lembra o nome dessa propriedade? Produto de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. No produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. A propriedade 2 é uma divisão de potência de mesma base. O que é que se faz? Conserva a base, subtrai os expoentes, tá ok? Então, se multiplica, soma os expoentes. Se divide, então subtrai os expoentes, tá ok? A propriedade 3 é uma propriedade muito forte, que diz o quê? A vezes B elevado a N, então é o produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Como é que a gente faz? Eleva-se cada base ao expoente considerado. Lembre-se que essa propriedade só é válida para multiplicação ou para uma divisão, tá ok? Por favor, não vai existir propriedade para potência quando as bases estiverem somando ou subtraindo. Aí a gente recorda um pouquinho da nossa aula passada que pode ser que se transforme num produto que notável, tá bom? Então, produto de base diferente elevado ao expoente, eleva-se cada base ao expoente considerado, conservando o sinal, seja ele multiplicando ou seja ele o quê? Dividindo, tá bom? Lembrar que o B, ele não pode ser igual a 0, pois toda fração é uma divisão, e não existe divisão por 0, tá bom? A quinta propriedade é uma propriedade que é consequência da primeira. Eu não gosto muito de estar dizendo propriedade 1, 2, não. Não existe uma ordem das propriedades. O que vai existir são as propriedades e que você não queira associar com a numeração dela.
Aqui ele diz, P5 vai ser A elevado a M elevado a N. Então, é uma potência de potência. O que é que eu faço? Conserva a base e multiplica os expoentes, tá ok? E olha só o que ele colocou, ó. A elevado a M elevado a N é completamente diferente de A elevado a M elevado a N. A primeira é exatamente uma potência de potência, é uma potência elevada a um outro expoente. A segunda é uma potência de expoente, tá certo? O expoente continua sendo uma outra potência. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3, é completamente diferente de 2 elevado a 2 elevado a quanto? A 3. Nesse caso aqui, a característica da potência de potência é que os expoentes estão separados entre parênteses, colchetes e chaves. Então, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 é quanto? 6. Aqui não. Observa que aqui eu vou ter que primeiro desenvolver esse, ó. Fica 2 elevado a 3. Então, fica 2. Quanto é 2 elevado a 3? 8. Então, observa que são duas expressões completamente diferentes. Se os expoentes estão separados por parênteses, colchetes e chaves, é uma potência de potência. Se não estiver, é uma potência de expoente, tá ok? Então, olha o que é que ele coloca aqui. As propriedades enunciadas para as potências de expoentes inteiros são válidas para expoentes de reais também, tá bom? E como consequência, a gente tem exatamente A elevado a N é igual a elevado a N. Essa decorrência 1, gente, ela é bem importante lá em equações exponenciais, onde o principal objetivo é nós igualarmos as bases. Se eu igualo as bases, depois, então, é só igualar quem? Os expoentes, tá bom? Assim, gente, desculpa, eu não falei. A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a quem? A N, que é uma potência com expoente negativo. Essa propriedade 6, deixa eu destacar ela aqui, ela é importante e, ao mesmo tempo, ela causa uma certa dúvida na gente. Por exemplo, professor, o que é 2 elevado a menos 3? É o 2 que se repete menos 3 vezes? Não, não existe repetir menos 3 vezes, tá bom? A repetição é um número natural, repete 1, 2, 3, 4 vezes e assim por diante. Então, não existe, professor? Existe. Então, eu gostaria que vocês, na aula de mais tarde, me dissessem, me dessem uma ideia e me cobrem, tá? Por que vai existir potência com expoente negativo? Eu não vou responder isso agora para vocês. Eu quero que vocês me digam na aula de mais tarde e eu vou cobrar, tá bom? Assim como eu quero que vocês me perguntem por que, por exemplo, que 3 elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso foge à ideia do expoente, que é de repetição, indicar quantas vezes a base se repete. Então, a gente olhando para isso aí causa dúvida. Então, você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, na aula de mais tarde, por favor, peçam para que eu recapitule isso aqui para vocês, tá certo? Depois dessa nossa aula, eu creio que vocês já devem dar uma clareada, tá ok? Então, olha só, a decorrência 2 é exatamente uma consequência do P6, da propriedade 6. Quando eu tenho uma base fracionária elevada a um expoente negativo, é só inverter a base e trocar o sinal do expoente. Opa, ó, eu inverto a base porque desculpa, eu vou inverter o sinal do expoente, porque expoente negativo não tem como repetir. Então, quando a base for fracionária e o expoente for negativo, o que é que faz? Inverte a base e troca o sinal do expoente, que é negativo, fica o quê? Positivo, tá bom? A decorrência 3 é uma relação que vai existir entre potência e radical, que diz A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, quando eu tenho uma expressão na forma de radical, tá certo? Então, isso pode ser transformado numa potência com expoente fracionário, onde o expoente do radicando fica sendo exatamente o numerador e o índice vai ser quem? O denominador. Como assim, professor? Por exemplo, a raiz quadrada de 3. A gente sabe muito bem que quando o expoente não aparece, subentende ser igual a quanto? A 1. E quando o índice não aparece, subentende ser igual a quanto? 2. Então, isso na forma de potência será igual a 3 elevado a 1 meio, tá ok? Então, gente, só recordando, vocês viram muito isso aqui lá no 9º ano, tá ok?
Então, vamos aqui para o nosso próximo item, tá certo? Que é exatamente de equação exponencial. Bem, gente, quando a gente fala de equação, automaticamente a gente está falando de igualdade, tá bom? Igualdade de expressões. E na equação exponencial, gente, tem um simples objetivo, que é o quê? Igualar as bases. Não esqueçam disso. O principal objetivo de uma equação exponencial é exatamente igualar as bases. Por exemplo, 2 elevado a x mais 1 é igual a 128, tá ok? Aqui, vocês acham que é o 2 que se transforma na base 128 ou 128 que vai ser escrito na base 2? 128 que vai ser escrito na base 2. E como é que a gente faz isso? Decompondo, tá bom? Aquele processo que vocês já conhecem. Então, olha só o que, que ele coloca aqui, ó. A elevado a m é igual a elevado a n. Se somente se o m for igual a quem? A n. Olha a condição aqui. O a tem que ser positivo e diferente de 1, pois se ele for igual a 1, vai ser uma expressão constante, tá ok? Como é que a gente resolve isso aqui, gente? Ó, primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o 128, já que a gente observa que ele será escrito na base 2. Ó, bota aquela barrinha. 128 é par, dá por 2, que dá 64. Dividido por 2, que dá 32, que dá dividido por 2, que dá quanto? 16, por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá 2, que finaliza em 1, tá bom? Que finaliza no 1, tá bom? Então, eu te pergunto, quem é 128? 128 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 é a mesma coisa de 2 elevado a 7, ou 7 feio. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Olha só, vamos lá. Eita, galerinha. 2 elevado a 7. Então, como é que vai ficar essa minha expressão? Ó? 2 elevado a x mais 1 é igual a... Ao invés de trabalhar agora com 128, eu irei trabalhar agora com 2 elevado a quanto? A 7. Gente, olha só. Igualei as bases? Sim, estou trabalhando agora tudo na base 2. Então, o que é que eu vou fazer agora? Igualar os expoentes. Então, por favor, não queira cancelar 2 com 2, não, tá? Então, x mais 1 é igual a 7. Quem é x? 7 menos 1. E o x é igual a quanto? 6, tá bom? Ao substituir x por 6, a igualdade torna-se verdadeira. 2 elevado a 6 mais 1 é igual a 128. Então, 2 elevado a 7 é igual a quanto? 128. Então, isso é uma expressão que verdadeira, tá ok? Não esqueçam, galera. Toda vez que nós tivermos uma equação exponencial, o principal objetivo é igualar as bases, tá bom? Professor, isso sempre dá. Tem algumas questões, né, a gente vai resolver nas atividades propostas, em que a gente vai ter que dar uma mexida, mas sempre, sempre, sempre no final, nós temos que igualar as bases, tá ok? Bem, gente, vamos aqui, ó. Eu quero que vocês abram a apostila agora de vocês nas atividades propostas, tá ok? Onde, deixa eu pegar aqui minha apostila, tá? Vai ser na página, por favor, abram na página 49 de Matemática 3, tá bom? Vamos aqui resolver ela, vamos lá? Olha só. Os medicamentos, é questão do Enem, olha só. Os medicamentos, imediatamente após a ingestão, começam a ser metabolizados pelo organismo, o que faz com que sua concentração no sangue diminua gradualmente, em um processo denominado decaimento. Denomina-se meia-vida de uma substância o tempo necessário para que o teor dessa substância no sangue se reduza à metade do valor inicial, tá ok? Então é importante a gente destacar isso daqui, tá bom? É o tempo, ó, meia-vida, cadê a caneta? Denomina-se meia-vida de uma substância, o tempo necessário para que o teor dessa substância, para que o teor dessa substância no sangue se reduza à metade do valor inicial. Considere uma situação
Considere a situação em que um médico prescreveu a um paciente uma dosagem de 800 miligramas de um medicamento. Então, inicialmente, 800 miligramas, cuja meia-vida é de quanto? De 6 horas. Com recomendação de tomar um comprimido a cada 12 horas. Com recomendação de tomar um comprimido a cada 12 horas, durante o quê? Durante 3 dias. Para esse medicamento, considera-se superdosagem um teor superior a 1.520 miligramas, o que causa risco de intoxicação. Apressado em recuperar-se a tempo de ir em uma festa, o paciente sugeriu ao médico que mudasse a prescrição para um período de 6 em 6 horas, imaginando que assim reduziria o tempo de tratamento. O médico contra-argumentou, informando ao paciente que, caso antecipasse as doses, correria o risco de estar intoxicado em quanto tempo, em quantas horas. Ó, gente, que questão interessante, tá? Veja só aqui, ó, o que é que eu quero que vocês observem, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Nós iremos contabilizar, tá certo, as doses, tá certo, que ele ingere, e claro que o medicamento, ele vai ter o seu ponto mais alto, tá certo, de produção, tá certo, de efeito, e aí ele vai caindo, tá certo? Então, como é que a gente vai responder essa questão? A gente vai fazer devagarzinho, de dose em dose, tá certo? A primeira dose, tá bom? Então, vou destacar aqui, tentar fazer aqui, ó, primeira dose, tá? Galera, o que é que aconteceu? A primeira dose seria exatamente ele tomar a medicação. Então, ele vai ter exatamente o quê? 800 miligramas, tá ok? Tem 800 miligramas no seu organismo. Aí, o que é que acontece? Ó, observa que a meia-vida dele é igual a 6 horas, tá ok? Esse 800 miligramas aqui é no início, tá bom? No início, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Após 6 horas, terá 400 miligramas, tá certo? Vamos colocar a unidade, terá 400 miligramas de dosagem do remédio. De dosagem do remédio. Tá ok? Então, passaram 6 horas, né? Então, agora ele vai tomar aqui a segunda dose. A segunda dose também vai ser de quanto? De 800 miligramas. Só que ele vai ter exatamente o quê? As 800 miligramas da ingestão que ele teve, mais o que restou da inicial, tá certo? Que é de exatamente 800, tá certo? Miligrama. E restaram aqui quanto? 400 miligramas, que vai ter um total de quanto? De 1.200 miligramas, tá ok? Não esquecendo que essa segunda dose é após o quê? 6 horas. Já, nós vamos agora para a terceira dose. O que é que vai acontecer na terceira dose? Ele vai consumir mais um medicamento, que vai ter 800 miligramas, só que aqui já vai ser, ó, início 6 horas, aqui já vai ser o quê? 12 horas, tá ok? Então, ele vai ter as 800 miligramas, mais a meia-vida, tá certo? Das 1.200, tá ok? Que vai ser exatamente de quanto? Mais 600 miligramas, tá ok? 800 com 600 vai dar 1.400 o quê? Miligramas. Tá ok, gente? Vamos desse jeito aí que a gente vai continuar. Já entenderam, né? Como é que vai ser a questão? Olha só, na quarta dose. Na quarta dose, vai ser exatamente de novo 800 miligramas, só que agora com o quê? 18 o quê? Horas. Então, ele vai ter o quê? As 800 miligramas mais o quê? 1.400, que é exatamente o quê?
tá certo? Que de 1.400 vai ser exatamente, 1.400 vai dar 700 miligramas, tá ok? Que vai ser exatamente quanto? 800 mais 700 vai dar 1.500 miligramas. E agora a gente vai lá para a quinta dose, tá? O que é que vai acontecer na quinta dose? Ele vai ter 800 miligramas, perfazendo aí 24 horas de consumo, tá certo? Então ele vai ter os 800, mais quanto? Metade de 1.500 vai ter 750. E aí vai ser 1.550 miligramas, tá ok? Bem, gente, quando ele chegou em 1.550 miligramas, observa que considera superdosagem o teor superior a 1.520. Nós chegamos aqui a quanto? A 1.550 miligramas. Então, quando chega exatamente nesse ponto aqui, nós temos uma superdosagem. Então, o que é que acontece aqui? Olha a pergunta que ele faz. Então, apressado em recuperar-se a tempo de ir a uma festa, o paciente sugeriu ao médico que mudasse a prescrição para um período de 6 em 6 horas. Observa que a gente foi aumentando de 6 em 6 horas. Então, imaginando que assim reduziria o tempo de tratamento, o médico contra-argumentou, informando ao paciente que, caso antecipasse as doses, correria o risco de ser intoxicado em quanto tempo? Observa aí, em 24 horas, tá certo? Ele foi intoxicado porque a concentração passou. Então, para essa alternativa, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra A, B, tá ok? Uma questão mais interpretativa do texto, tá ok? Vamos para a nossa segunda questão. Olha só, cadê? Tá aí. Outra questão do Enem. Olha só o que é que ele diz. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Olha que questão bem atual. Tenho quase certeza que esse ano, gente, vai vir uma questão de função exponencial associado à nossa pandemia, a pandemia do Covid, tá certo? Porque, ó, se vocês observarem nos telejornais, o gráfico, que será a nossa próxima aula, ele vai falar exatamente sobre isso, tá ok? Então, o texto aí pode ser muito bem aplicado à ideia do Covid, tá bom? Então, para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratórias de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades. Então, teve 40 mil bactérias, tá? E obteve-se a fórmula para calcular. A fórmula é o quê? P de T é igual a quem? 40 vezes 2 elevado a 3t, onde o t representa o quê? O t representa o tempo. E esse tempo é dado em quê? O tempo é dado em hora. Observe isso, tá? Esse tempo é dado em horas, tá bom? E P de T representa o número dessa população em função de quem? Do tempo. A população de bactérias está em função do tempo. Em relação à quantidade inicial, qual é a quantidade inicial? Quando T for igual a zero, P de T vai ser igual a 40. Gente, se na questão não tivesse dito isso, era importante você fazer isso, tá bom? Você iria atribuir o tempo zero, o tempo inicial, a partir de agora. Então, você teria T igual a zero. Aí fica 3 vezes 0 é 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, 40 vezes 1 é 40, mas ele colocou aqui, ó, tá certo? Ó, 40 mil unidades inicialmente. Em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Gente, aqui ele está dizendo que o T é quanto? 20 minutos. Só que o tempo aqui está sendo dado em quê? Em horas. Gente, então é bem simples a gente transformar. Quem é 20 minutos? 20 minutos é um terço de quem? É um terço de hora, tá ok? Então, é bem simples a gente fazer essa substituição. Então, no lugar de T, a gente colocar 20, a gente coloca T igual a 1 terço, tá ok? Então, vai ser o quê? P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes. O T, ó, vai ser exatamente de 1 terço, tá ok? A gente pode cancelar 3 com 3, tá bom? Pois é uma produto de fração, tá bom? Então, isso aqui vai ficar P de T igual a 40 vezes 2 elevado a quanto?
a 1. Então, vai ficar 40, 2 elevado a 1 é igual a quanto? 2. Logo, P de T vai ser 40 vezes 2, exatamente 80. Lembra que a resposta aqui é em 1.000 unidades, né? Mas, então, de 40 mil unidades para 80 mil unidades, o que foi que aconteceu, hein, gente? Qual é que a gente marca? Ela reduziu? Não. Ela duplicou, ela passou de 40 para 80 mil. Então, o que é que aconteceu? Ela duplicou. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá bom? Questão aí bacana do Enem, tá bom? Não tivemos trabalho nenhum, tá bom? Vamos para a nossa penúltima questão, terceira questão. Olha só. Uma questão que foge à ideia do Enem, tá ok? Eita, mosca chata. Olha só. E o seguinte, ele diz que 3 elevado a m é A e 3 elevado a n é B. Tanto A e B são maiores que zero. Então, qual o valor da expressão 3 elevado a m menos 2n sobre 2, tá ok? Gente, a gente vai forçar nessa questão aparecer exatamente essas expressões aqui, ó, 3 elevado a m e 3 elevado a n. Vocês concordam? Deixa eu botar aqui do lado aqui, ó. 3 elevado a m menos 2n sobre 2, tá? Gente, essa é a expressão que está aí, tá ok? Vocês concordam que isso daqui é 3 elevado a m menos 2n, isso aqui tudo elevado a 1 meio? Sim ou não? Porque é potência, de potência conserva a base e multiplica m menos 2n vezes 1 é ela e divide por 2 ela mesma, tá bom? Não mudou em nada. Olha só esse 1 meio aqui, potência com expoente, o quê? Racional. Isso aqui é a mesma coisa de quem? Raiz quadrada de 3 elevado a m menos 2n, tá ok? Vou ajeitar aqui para ficar bonitinho. Observa que agora os expoentes eles estão na forma de subtração. Então, na verdade, isso aqui pode ser escrito como uma divisão de potência de mesma base, como, ó, 3 elevado a m sobre 3 elevado a 2n, tá bom? Não mudou absolutamente nada, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Opa, olha só, 3 elevado a m aqui, aqui a gente vai dar só uma ajeitada, vai ficar 3, ó, 3 elevado a m sobre 3 elevado a n, elevado a quanto? A 2, tá bom? Olha só, agora ficou bacana, tá certo? Por quê? Deixa eu puxar para cá. Deixa eu puxar para cá. Agora é só substituir. Isso aqui vai ser raiz quadrada de... Quem é 3 elevado a m? 3 elevado a m é A. Sobre... Quem é 3 elevado a n? B elevado a quanto? 2. Então, ó, o A, raiz de A, isso aqui vai ficar ser quem? Raiz de A, tá? Esse aqui corta esse com esse, vai ficar somente quem? B. Então, pronto. A minha expressão é raiz de A sobre quem? Sobre B. E para essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta a letra A, D, tá ok? Uma questão somente de aplicação das propriedades das potências, tá ok? Vamos para a nossa última questão, tá? Olha só. Bem, gente, eu quero pedir desculpa para vocês por esse desenho, mas eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e façam a leitura, tá bom? Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui a minha? Tá aqui. É o desenho que não deu, gente. Na apostila de vocês ela tá bem grande, tá? E aí, ó, ele diz, ó, 5 anos, após 5 anos, sonda chega hoje a Júpiter. Tem aqui um texto, gente, onde esse texto não dá para ser feito a lida, tá bom? Então, ele fala os segredos de Júpiter. Então, o lançamento foi em 2011, ele sobrevoou a Terra em 2013 e chegou em Júpiter em 2016, tá bom? Numa órbita polar para uma missão de 20 meses, tá bom? Então, fazendo essa leitura aí por completo, aqui não dá para fazer a leitura, tá certo? Então, o que é que ele diz, ó? Segundo o Guinness, o livro dos recordes, né? Até os dias atuais, a sonda Juno é o objeto mais rápido criado pelo ser humano. Sabendo que sua velocidade é de 265 mil quilômetros por hora nessa missão, quantos metros, a pergunta é em metro, percorreu a sonda Juno até chegar em quê?
em Júpiter. Lembrando que nós iremos considerar o ano como sendo 365 quê? Dias, tá ok? Bem, gente, essa questão é uma questão bem interessante, porque a gente vai envolver aí conhecimentos que nós vamos ter em relação ao cálculo dessa distância. A primeira é a velocidade, que ele coloca aí que vai ser de quanto? 265 mil quilômetros por hora. Mas vai ser 265 mil quilômetros durante quantos anos? Ora, se ela foi lançada, tá aqui o livro, ó. Se ela foi lançada em 2011 e chegou até Júpiter em 2016, significa dizer o quê? Que ela percorreu 5 anos, tá ok? Tudo bem? E sendo que esses 5 anos, cada ano vai ter 365 quê? Dias. E sabendo que cada dia vou ter exatamente o quê? 24 horas. Então, lembre-se que é só fazer agora essa multiplicação, gente, tá? Essa questão não é do Enem, tá? Então, velocidade vezes o tempo em anos, vezes o número de dias a cada ano, vezes o número de horas de cada dia. Gente, olhando aqui, tá certo? Fazendo aqui uma pesquisa, isso aqui vai dar 1,1607, tá bom? Vezes 10 elevado a 10. 10 elevado a 10 o quê? Quilômetros, tudo bem? Só que a resposta ele quer em quê? Em metros, tá bom? Professor, o senhor fez essas contas de cabeça? Não, eu olhei para a alternativa. Todos eles têm 1,1607, tá bom? Mas aí depois eu fui pegar a potência, tá bom? Então, só que aqui ele quer que eu transforme isso aqui em quê? Em metros. Então, o que é que eu faço? É só multiplicar isso aqui por 10 elevado a quanto? 10 elevado a 3. Então, vai ficar 1,1607 vezes 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 3. Então, fica 1,1607 vezes produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma quem? E soma-se os expoentes. Isso aqui tudo é em quê? É em metros, tá bom? Então, observa que para esse item, a gente marca como alternativa correta a letra A, C, tá ok? Então, gente, é com essa questão que eu vou me despedir dessa nossa aula e mais tarde nós temos um encontro. Deixa eu fechar aqui para mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá? Pronto, tá aqui novamente, tá bom? Então, nós temos um encontro marcado mais tarde. Fiquem com Deus, tudo de bom e grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.